Sabe aquela ginecologista que todas as mulheres sonham? Uma ginecologista que você vai sentar na frente dela ou atrás do computador, que ela vai te ouvir, que ela vai considerar você como uma mulher única e olhar para sua história de vida e com isso associar medicinas naturais. Bom, essa médica, ela existe, ela vai estar aqui com a gente. Existem outras que estão vindo, que estão nascendo, não existem só ela, mas ela é a precursora entre as médicas, que é a Bel Said, da ginecologia natural. A Bel, ela é uma precursora no sentido de, especialmente, popularizar os conhecimentos da ginecologia natural, tratando as irregularidades com ervas e plantas, e ela é pioneira no sentido de criar uma formação para médicas voltada para a ginecologia natural. Porque existem muitas mulheres que fazem capacitação, formação e tudo mais. Mas quando a gente tem uma médica que chama médicas, como a maioria das pessoas ainda é muito cética em relação a tudo isso, a coisa muda bastante de figura. E a Bel tem um papel muito importante nesse cenário todo de transição entre o que os médicos devem ser, qual seria o novo olhar médico para as questões ginecológicas das mulheres e como deveria ser a inclusão desses profissionais nesse olhar. Ela tá aqui e eu já tô mandando entrar. Bel. Gente, ó, dia 27 de setembro começa a 5ª edição da Semana da Saúde Emocional, onde a gente vai entender muita coisa sobre tudo isso que eu falo aqui. Para participar, link na bio. Seja bem-vinda mais uma vez e sempre. Você tá ótima. Tudo bem? Você aí no meio do mato. A conexão dela por ser no meio do mato é uma conexão que às vezes dá bug, né, Bel? A sua internet aí às vezes dá bug porque você foi morar aonde você precisava, onde todos nós deveríamos estar, né? Cada um no seu tempo, né? Eu já fui para esse lugar, vim por meio da selva de novo, de pedra. Eu atualmente moro na cidade do Rio de Janeiro, só que num bairro bem afastado, que nem parece que é Rio de Janeiro. E aí moro aqui na floresta. Eu tenho essa sorte, né, de ter... E essa escolha, né? Porque é uma escolha, é um privilégio, mas é uma escolha também. E eu estava agora mesmo, eu tô aqui de banho tomado porque eu estava agora mesmo lá no jardim, né, na minha horta medicinal, e eu estava fazendo uma colheita de patchouli, que é uma erva que pouca gente conhece, assim, pessoalmente como a erva, né? Conhecem os amigos. Patchouli? Olha, ela tá até floradinha. E eu tava colhendo, porque a gente vai ter um curso esse fim de semana aqui, né, com a Nath, do Jardim do Feminino, e a gente vai fazer uma destilação. Aí eu tava exatamente fazendo essa colheita, e aí eu corri para tomar um banho, para conversar com vocês cheirosinha. Eu também acabei de tomar banho. Tô Ô, bem. Bel, seja bem-vinda. Não sei se você ouviu o que eu falei no começo, mas eu descrevi como seria uma ginecologista que todo mundo que chega aqui para mim sonha. E daí eu falei que essa ginecologista existe, que era você, e que através de você, você está fazendo, parindo, ajudando outras ginecologistas a se parirem nesses conhecimentos, nesse novo olhar médico, né? Eu já falei para você aqui e repito, eu acho que é um dos seus trabalhos mais importantes, porque É o meu trabalho mais importante. Eu já tô convencida disso. Final de semana passada eu tava com elas. eu vi as fotos. Eu É. vi. Foi já um reencontro de mulheres que a gente já teve 3 turmas e já foi um reencontro de mulheres que se juntaram dessas 3 turmas para se aprofundar. Olha que lindo. E tinham 18 médicas. É maravilhoso, porque Incrível. cada mulher que descobre tudo isso, que aplica para si, já está ajudando todas as outras. Nossa, agora que eu tô falando, eu senti que eu menstruei, tomei banho e esqueci de pôr meu absorvente. Ah, que delícia! Então, ok, tá tudo aqui, vermelho, ó, combinando com a minha roupa. Ai, que delícia! E aí, eu me perdi, senti a sensação aqui do menstruar livre, me perdi o que eu tava falando.
Tá muito, amiga. Tava falando Tá, das tá médicas. muito, se Ah, você quiser. eu tô na lua literalmente, né? Eu tô na lua literalmente. Eu Mas eu acho tava que falando. você ia falar, eu acho que você ia falar sobre assim, a ginecologia natural tocar uma mulher já é muito revolucionário, só que tocar uma médica é exponencial, né? Isso. É isso. É isso. Bel, bom, muita gente que. Eu sou a porta de abertura para quem não entende nada disso, para quem não sabe contar o ciclo, para quem nem fez troca de absorvente. Eu sou aquela porta de frente que chega tudo quanto é tipo de coisa, tudo quanto é tipo de pergunta. E tudo bem, meu propósito aqui é ser uma pedagoga mesmo, para quem nunca ouviu isso, como eu fui um dia, né? Que eu também não sabia de nada disso. Mas você já era uma. Tem gente aqui que segue você e segue a mim, mas tem muita gente que segue a mim e não te conhece. Porque ainda não tem essa visão do tratamento natural, que é a solução mágica, né? Acho que você podia contar um pouquinho. Você já contou, mas é sempre bonito, né? Ouvir o clique que houve, né? Aquela insatisfação que existia com aquela médica, com aquele sistema, e a mudança, né, para uma nova vida, da onde fez parte, onde chegou esse propósito todo, né? Olha, amiga, foi um processo, né? Essa história você conhece bem, não foi uma coisa de uma hora para outra, não. Embora tenha tido assim uma grande virada quando eu efetivamente conheci a ginecologia natural. Mas eu sempre me senti diferente no meio dos médicos, né? Eu sempre eu senti que eu olhava para os pacientes, eu me relacionava com os pacientes de uma forma diferente, né? Nesse encontro mesmo, eu tava lembrando, conversando com as outras médicas, que eu trabalhei a maior parte da minha vida no SUS. E como que eu amava ficar conversando com aquelas pacientes, batendo papo, falando de outras coisas, da receita, da sei lá o quê. E de alguma maneira, intuitivamente, eu percebi que tudo aquilo tinha a ver com o processo de adoecimento dela. E são muito poucos médicos, né? Até por uma questão, né, da elitização que se tem da medicina, que felizmente está mudando um pouco agora com as cotas, mas eu sou uma médica pré-cotas. Então, é uma coisa que eu já percebi que era diferente, assim, da maioria. E eu escolhi, né, fazer ginecologia e obstetrícia por uma paixão pela obstetrícia, inicialmente. E segui, claro, o caminho da humanização do parto, né? Que já é um caminho muito semelhante ao caminho da ginecologia natural, porque fala antes de tudo, sobre o entendimento do corpo da mulher, né, como primeiramente algo que pertence a ela, que ela é a protagonista, ela tem autonomia sobre as escolhas e que ela tem, inclusive, o poder e a capacidade, né, de todas as funções a que ele se propõe, ela é capaz de executar, né, sem a maioria das vezes sem ajuda, precisando apenas de apoio, né, e de estímulo e de incentivo. O processo do parto é semelhante e de autonomia, de empoderamento, de libertação, né, de todo um sistema que é criado para aprisionar realmente os corpos das mulheres e no qual a medicina acaba sendo um grande sustentador disso, né, um grande sustenedor disso. Desse aprisionamento dos corpos das mulheres não poderem se libertar e terem autonomia, porque a autonomia das mulheres ela parte hoje em dia, ao meu ver, completamente da autonomia sobre o corpo. Então, era uma coisa meio que intuitiva, inconsciente. Eu não tinha consciência e comecei a perceber, principalmente nessa minha relação com as mulheres. Eu tinha uma relação mais próxima, mais horizontal e tal. E a humanização do parto foi me levando assim para isso. Por muito tempo eu me dediquei só a isso. E a ginecologia natural foi uma coisa meio mágica. Eu sei hoje em dia que era meu destino, né? Era minha missão, porque ela chegou meio que por acaso. Eu tava ali, eu amava fazer aquilo, mas eu ainda. Sabe quando você sente, nossa, ainda falta encaixar uma pecinha, eu ainda não estou exatamente no lugar perfeito? E comecei a me interessar por plantas. Eu sempre gostei de planta, eu plantava plantinhas na minha casa, minha mãe também gosta. E comecei a conversar com umas amigas que estudam naturologia, que eram naturólogas, são naturólogas, né? Uma delas é Carol Carvalho, que tem uma página aqui chamada Natureza Medicinal, a outra é a Ana Ruda, que também tem uma página aqui que fala sobre isso. E foi através delas que uma delas encontrou o curso de formação em facilitadoras em ginecologia natural oferecido pela professora Liliana Pogliani, que é uma argentina que estava vindo pelo Brasil pela primeira vez. Na verdade, eu também sempre conto essa história, que a primeira vez que eu escutei falar em ginecologia natural na vida foi vendo você. Sim, Então, eu conto sim. sempre essa história.
Sei lá como pulou um vídeo na minha frente, não faço ideia como pulou um vídeo na minha frente de você, linda, grávida, falando numa roda de mulheres sobre ginecologia natural, e eu fiquei, olha, veja bem e tal, que interessante. Mas ficou só naquilo. E foi na mesma época que também do nada eu parei de tomar anticoncepcional. Eu tomei anticoncepcional 15 anos. Na verdade, eu acho que foi até mais de 15. E é como se aquele negócio tivesse vindo assim na minha órbita. Então, apareceu esse seu vídeo, me deu um negócio do nada que eu falei, quero parar de tomar. Né? Quero parar, parei, vou tomar mais. E logo depois esse curso. E aí, quando teve esse curso, aí sim, foi uma super virada. Porque eu já saí de lá falando, é isso que eu vou fazer da vida. Certeza. E é isso mesmo, né? Porque assim, você me ouviu falando, mas o que eu falava da ginecologia natural era só uma base que não tem nada a ver com ervas e plantas. É o beabá pedagógico que hoje cresceu, que virou a ginecologia emocional, que foi para um outro viés, e você tem tudo a ver com o princípio fundamental, as plantas e ervas da ginecologia natural, né? Onde você está, olha os cursos que você faz, olha o que você estava fazendo agora, né? Que você até mostrou pra gente, Patchouli. Então, eu vejo muito você assim, inserida, tipo, encontrei o meu lugar no mundo, sabe? Sim. Assim, muito claro isso, né? Mudou a sua maneira de falar, mudou a sua maneira de viver, mudou Sim. tudo, né, Bel? É por isso que a gente só consegue levar as pessoas até onde a gente chega, né? Se a gente Inclusive não chega, espiritualmente, amiga, porque é um caminho espiritual também. assim, É um total, caminho de integração de todas as nossas partes, né? Não tem separação. total. Bel, olhando hoje como funciona o sistema, né, todo de medicina, é que é difícil a gente falar, né? Por exemplo, no SUS, eu vou te colocar uma suposição aqui, eu vou te trazer a fala que uma médica trouxe para mim e que faz sentido. Mas eu não sei como isso funcionaria no SUS, eu acredito que da mesma maneira. Ela diz o seguinte, né? Em 2019, uns anúncios meus caíram nos estudantes de medicina do Rio Grande do Sul. Eu não sei se eu já te contei isso. E eu sofri o maior ataque de haters do universo, assim, naquela ocasião. Assim, umas coisas assim, de pegarem os meus posts e repostarem em outros lugares, assim, destruindo os meus posts, rindo do que eu falava. Não foi só hater, foi um bullying geral. E eram estudantes de medicina. E eu entendo que o que eu tô falando não faz o mínimo sentido para eles, porque eles estão dentro de uma academia que doutrina para um sistema farmacológico, para alopatia, né? Uhum. Mas uma médica que me apoia muito e que sempre era parceira, falou assim para mim, Karime, em 5 anos, esses mesmos estudantes que estão fazendo isso com você vão vir te procurar e vão pedir ajuda. Por quê? Porque a demanda nos consultórios já está mudando. Esse trabalho que a gente faz de explicar tudo isso pode parecer de formiguinha, mas atinge mulheres poderosas que hoje já estão sentando na frente dos médicos e não estão mais aceitando uma suposição de endometriose sem uma ressonância, uma cartela de pílula porque o ciclo está irregular. E esses médicos que vão ser daqui 5 anos não vão saber como lidar com essa demanda, porque eles não sabem outro caminho. E isso faz muito sentido para a maioria das pessoas que estão aqui que me seguem, que assim, tem uma parcela que vai para o SUS, tem, mas eu tenho pesquisa aqui, eu sei que a maior parte vai em convênio, né? O que não deixa de ser basicamente o atendimento particular, porque não tem muita diferença da postura do médico para quem é convênio e para quem é particular, em geral, assim. Ele pode fazer mais rápido, mas o atendimento é o mesmo, porque isso depende do médico. Se o médico é bom, se ele está interessado, seja convênio, seja particular, seja o raio que parta, ele vai atender direito. Agora, e no SUS? Porque, assim, eu só vejo a gente conseguir mudar essa demanda no SUS. Ixi, ela parou lá, ela não vai nem ouvir o que eu tô falando. Se eu continuar dissertando toda a minha linha de raciocínio que é possível eu perder porque eu estou menstruada, ela não vai nem saber do que eu tô falando, ó. Ela tá girando aí para vocês também ou é só para mim? Aí, voltou. Onde que você parou de me ouvir, Bel? Ixi, parou de novo.
A Bel não ia poder fazer. Onde você parou de me ouvir, Bel? Oi, Tá me amiga. ouvindo É, agora? às vezes ele dá uma estabilizada e volta. Eu falei, gente, eu Eu nem vou acho que tem continuar falando. diferença. Eu acho que Eu falei, eu nem vou continua. Eu continuar acho que falando. tem diferença. Fala, fala. Tem diferença dos médicos de convênio pro particular, sim, que normalmente é o fator tempo, né? O Tempo. tempo Eu só de imagino que seja consulta. isso. Mas a qualidade do Mas isso é atendimento uma não grande muda. coisa. Você acha que a Isso é uma qualidade grande muda? coisa. Aí, você tá me ouvindo bem? Vai falando, alô, vai falando. É, gente, na verdade, o que eu queria concluir é que, assim, eu queria saber como é que a gente muda essa demanda no SUS. Se a maioria das pessoas do SUS não tem acesso a essa informação que a gente passa aqui, né? Você tá me ouvindo agora, Bel? Ixi, eu acho que ela vai ter que sair e entrar. Deixa eu escrever aqui pra ela. Bel, tenta sair e entrar, Oi, amiga. Você não quer tentar sair e entrar? Tá caindo muito, você acha que não adianta? Eu dei uma reiniciada no Wi-Fi aqui. Acho que melhorou, não melhorou? Melhorou. Vamos ver Agora? se... Na verdade, Bel, o fim da pergunta era: pessoas que têm convênio particular, elas têm mais acesso a esse tipo de informação, porque isso tem a ver com inclusão digital também, cultura, uma série de coisas. Eu vejo que a única forma de mudar isso no SUS seria através das políticas públicas, Uhum. inserindo mesmo uma política de educação menstrual dentro do SUS, né? Em comunidade, eu não sei bem como isso, mas isso fica muito no meu campo, assim. Porque a gente aqui, a informação vai crescer, mas quem mais precisa disso tá refém na mão do SUS. E você lembra aquela informação que passaram pra gente na mentoria com a. Ixi, ela caiu. Gente, passaram. A Loa tá aqui. Passaram uma informação pra gente na mentoria com a doutora Lara Owen. Uma médica que atua no SUS, ela falou que parece que anualmente são feitas entre 200 mil e 250 mil histerectomias. Gente, vocês sabem o que significa isso? Ah lá, deixa eu pôr ela aqui de novo. Significa que tem tudo isso de mulher perdendo o útero e eu garanto pra vocês que só 10% precisariam retirar o útero. Isso é gravíssimo. Será que ela vai entrar? Eu já mandei ela aqui. Já mandei ela aqui, mas acho que ela não vai conseguir. Aí. Agora vamos tentar. A sua pergunta, então, é no caso sobre o SUS? É um grande desafio da ginecologia natural. Sem dúvida, é um grande desafio. Eu percebo que esse caminho aconteceu com a questão da humanização do parto, que eu estava falando também, né? Que foi muito ridicularizada pelos colegas, é ainda muito, tá? Mas que aconteceu esse processo das mulheres quererem, das mulheres começarem a se empoderar disso e exigir isso dos médicos. Então, acontece realmente isso. Eu vejo médicas, as médicas que me procuram, né? A história dessa formação para médicas que eu começou com médicas me procurando porque se sentiam como eu, meio peixe fora d'água. Então, a maioria, na verdade, hoje em dia que procura esse curso é porque já se sente diferente, já é meio fora da caixa e às vezes acha que precisa se adaptar ou que não tem como ser diferente e que é melhor largar a medicina e fazer miçanga. Tem umas crises, assim, que eu também tive muitas. Mas você sabe que é interessante que eu recebo muito estudante e médico recém-formado. Médica, né? Recém-formada. Eu sinto que os mais jovens estão mais abertos, assim, para. É engraçado você ter falado que recebeu esse ataque. Porque quanto mais velho, mais está engessado já Sim, naquilo, sabe? sim. E eu percebo que eu invisto muito, assim, sabe? A minha energia, a dedicação nesses jovens porque eu percebo uma abertura maior. Agora, é um desafio realmente essa inclusão, Não, porque o eu acho que é SUS hoje em dia, só através de políticas públicas, não tem outro caminho, que a gente precisa educar esse povo. é um movimento
é um movimento que está começando a acontecer nas maternidades, por exemplo, né? Hoje em dia as maternidades, novas maternidades já estão fazendo Ixi, tá travando, gente. tetra. Isso já está mudando nesse sentido. Você me ouviu? Ouvi que as maternidades já estão fazendo salas de... Sala de parto, a sala de parto individual para o paciente, aí com doula, o SUS, alguns hospitais já têm doula pelo SUS, enfermeiras obstetras, elas já estão primando, está acontecendo esse caminho, né? Não são todos, mas já está acontecendo esse caminho, né? Já está já provado também, até cientificamente, através de evidências científicas, que várias das coisas que eram feitas antigamente não são boas e são violentas, como, por exemplo, a episiotomia, né? Como, por exemplo, as altas taxas de cesariana. Eu faço esse paralelo, né? Para a ginecologia natural, sem dúvida, à medida que as mulheres se interessam e buscam, isso aumenta. Existe sempre a resistência, porque, como você muito corretamente falou, a indústria farmacêutica está muito fortemente entranhada na escola médica. Então, esse curso que eu ofereço para as médicas, a principal coisa que ele vai trazer é exatamente essa quebra dos paradigmas em que elas foram encaixotadas, para levar para uma consciência também que a gente não está fazendo uma medicina alternativa, uma medicina natureba, uma medicina mística. Né? A maioria dos princípios da ginecologia natural são simplesmente princípios do bom exercício da medicina. Né? De ter tempo com o paciente, de não pedir exame em excesso, né? De preservar o bem-estar, de primar pela qualidade de vida, de conversar sobre alimentação, de fazer gerência do estresse. Tudo isso é medicina de qualidade. Só que, principalmente nos convênios, ela está se perdendo devido a uma política de atender os pacientes em pouco tempo, né? E de pedir muitos exames para compensar esse pouco tempo com o paciente. Você pede um excesso de exame e não compensa, obviamente. Sabe? Então, é muito simples. É um voltar para a medicina bem feita, né? Para a medicina humanizada, que deveria ser uma coisa óbvia. Agora, os tratamentos naturais, principalmente a fitoterapia, ela é comprovada cientificamente. É uma ciência aceita cientificamente. Você está me ouvindo bem, amiga? Sim, tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. É que eu vejo que o começo de tudo tá em criar a educação menstrual. O começo de tudo, da minha visão, é educação menstrual, que não tem. Porque a partir do momento em que a gente, já desde a menarca, tem esse tipo de informação sobre o que é realmente a menstruação, o que é realmente o tempo para meditar, sobre não usar absorvente descartável, aprender a contar o ciclo, olhar para a menstruação como ela realmente é e não com essa cultura de tabu, de constrangimento, de vergonha e de sujeira, começa-se naturalmente a criar uma outra visão sobre o corpo, a relação com o corpo. E um autoconhecimento natural, quando isso já é desenvolvido numa cultura, numa educação desde criança, onde naturalmente essa mulher ela já tem propriedade sobre o corpo. Então, terceirizar as respostas para alguém, ir para o médico, fazer exames de rotina, ter medo ou desconhecer qualquer coisa que saia do corpo, que hoje a maioria não sabe, cai por terra. E aí eu acho que é muito natural buscarem alternativas naturais de tratamento. Então, eu acho que uma coisa depende da outra, mas que tudo começaria com educação, pedagogia menstrual já na infância, sabe? Acontece que para a gente começar a incluir isso, a gente tem que começar pelas mães. É que nem a história da lei de cotas. Né, que tem muita gente contra, muita gente a favor, mas assim, todo mundo quer vir com um projeto para a escola. Só que não adianta projeto para a escola se as mães dessas crianças não tiverem uma visão que apoie o projeto que está na escola. Então, o começo de tudo agora é pelas mães. Eu falo isso, Bel, porque assim, eu sempre penso numa maneira mais rápida, mas não menos trabalhosa, de atingir o maior número de pessoas para terem autoconhecimento cíclico. Porque eu acho que só de ter autoconhecimento cíclico, o número de irregularidades cai muito. Porque a desconexão com isso nos leva a agravantes ginecológicos, entende? Sem dúvida, amiga. Sem dúvida. Só que, falando dentro de uma realidade médica, a coisa mais importante que precisa é os ginecologistas, especificamente, pararem de ficar aprendendo, passarem 3 anos aprendendo que
a gente trata tudo bloqueando o ciclo. Isso é uma coisa muito grave. Então, você falou são 3 Isso é uma coisa muito grave, porque você vai no ginecologista, você pode ter toda essa consciência. Na hora que você vai no ginecologista, o ginecologista vai falar para você que você tem que tomar pílula. Porque você tem cólica, porque você tem TPM, porque seu ciclo é irregular, porque sei lá, qualquer coisa. Ou simplesmente porque você não quer engravidar. Você não toma pílula. Entendeu? É aí que muda o sistema. Oi? Eu acho que... Mas com essa consciência, o médico pode falar isso para mim. De 2, uma. Ou eu não vou aceitar, eu vou pegar a cartela e jogar fora na hora que eu sair dali. Porque quando tem consciência, nada vai mudar. Porque consciência é quando você se conscientizou do que é para você e do que não é. Por isso que eu vejo que é através da educação menstrual mesmo. Entende? Desde a infância. Porque... Concordo, amiga. Concordo. Mas aí eu acho que tem que ter essa questão ética. Porque aí, se a mulher apresentar um distúrbio ginecológico, se ela tiver um mioma, se ela tiver uma endometriose, aí ela vai no médico e o médico vai dizer para ela que a única forma de tratar isso é bloqueando o ciclo menstrual. E aí, como que vai? Ainda é muito difícil, né? Questionar se você tá doente, você vai no médico e o médico diz que você tem que fazer isso. Aí você vai em outro médico. Mas para quem não sabe disso que a gente está falando. Porque as mulheres que chegam aqui com endometriose, já foram 5, 6, elas cansaram de ouvir que é pílula e elas sabem que não é pílula, então elas não aceitam mais. Porque quando existe essa educação, esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, existe a consciência. A consciência não permite isso. Ah, mas eu vou em um, vou em outro. A última pessoa que vai chegar é você, que é o que acontece aqui. Todo mundo porque alguém tem que mostrar um outro caminho. Eu tenho que mostrar outro caminho. As pessoas me perguntam, que nem você está falando que você está formando médicas aí. Na hora que você falou, a primeira coisa que eu pensei, mas não falei aqui ao vivo, eu vou falar com ela depois pelo WhatsApp, para ela me recomendar onde estão essas médicas, quem que ela sugeriria para eu ter aqui. Por quê? Porque eu só tenho você para indicar. Para quem está no interior, Campinas, eu indico doutora... Já tenho a resposta. Não, tem várias. Agora tem várias. Agora tem um monte. Porque também, assim, não é só saber, né, Bel, manipular. Ela tem, porque todas vão vir ainda com muita questão do sistema. Então, tem que saber associar o tratamento, mas fazer o atendimento individualizado, olhando para a história da mulher, né? Então, amiga, principalmente essas que foram agora para a segunda turma, que já foi um aprofundamento, eu confio bastante nelas. Elas são idênticas a mim? Claro que não, e nem tem que ser, entendeu? Mas elas já, sabe, já passaram por muito, porque esse curso ele é muito também um retiro, é um encontro, é uma vivência. Elas fazem muitos processos internos nelas também, sabe? Vivência mesmo. Nesse agora a gente fez um temazcal, só para você ter uma ideia. Show, maravilhoso. E aí, eu confio muito nelas. Elas são bem dedicadas e bem... E aí tem... Que eu mostro, né? Peraí, gente. Como que foi o último dia, tal. Tem uma grávida, que é a nossa professora de yoga. A gente fez uma bênção para ela da gravidez. E aí tem marcado o arroba de todas elas, das que estavam. Viu, gente? Lá, agora você vai achar. Lá, gente, ó. Bom, primeira coisa. Fala médico não sei onde, fala médico não sei onde. A Bel tá no Rio, mas depois da pandemia, gente, agora todo mundo atende online, especialmente para vocês nada. Você já tem um diagnóstico, você tem exame, ela vai olhar, você tem como mandar para ela vai olhar, ela faz o atendimento online. Agora, quem quiser saber mais local, ó, lá no Instagram da Ginecologia Natural, que tá aqui nessa setinha onde eu tô pondo o dedo, do lado ao vivo, você cai lá na Bel. E lá você vai ver o post do fim de semana passado, não esse agora passado, que foi essa segunda parte da formação que ela fez. Ela tem a foto com as médicas, tem várias fotos lá. E aí tem o arroba de todas. Vão lá e vejam, tá? Façam a lição de casa. Olhem também os posts da Bel, tudo que ela explica lá, tudo que ela explica tem muita convergência com o que eu explico aqui, tá? Bel, você tá me ouvindo ou você tá girando aí no bug? Ih, acho que ela não tá me ouvindo mais, gente. Bom, a gente tem que fazer a nossa parte, que é conhecer o nosso corpo, com ferramentas que hoje estão disponíveis, né? Daqui a pouco ela aparece.
pra gente saber o que que a gente requer dos médicos ou não, né? Esse exemplo que ela deu de mulher que fica indo num monte de médico e daí não sabe mais o que faz, uma hora cai aqui, cai lá, porque a gente já sabe o que o médico vai falar e a gente não aceita mais, né? Ah lá, Tati, você que tá no Rio, eu coloquei a Bel aqui de novo, não sei porque ela não tá aparecendo, não. Caiu de novo a conexão dela lá, eu coloquei e já caiu. Aí, mudou de lugar? É, eu tentei trocar de lugar. Tentei trocar de lugar. O que você estava falando? Você entendeu eu falando das indicações? Se mandar um direct também lá na página, a Mari tem uma listinha já que ela copia e cola. E nesse post recente que a gente fez, tem uma lista dessas que já foram no aprofundamento. Inclusive, ainda tá centralizado aqui em Sudeste e algumas do Nordeste, né? A gente está querendo aí que se espalhe mais para o Norte e tal. Claro. Tem uma outra ginecologista aqui também que está fazendo workshop, a Tati, ela é do Rio, e ela está falando do seu curso desse próximo fim de semana. Vai ter curso. Tati, você vai no curso dela, é isso? A Tati esteve aqui comigo, gente, falando sobre erros de diagnóstico, porque ela é ginecologista obstetra, mas ela trabalha com diagnóstico por imagem. Para a gente entender que muita coisa só a ressonância magnética pega. O ultrassom não pode ser fechado como diagnóstico em alguns casos. Ih, gente, a Bel vai ficar girando, 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 girando. Estarei no curso. Olha lá, ela caiu de novo. Quando a conexão dela começa desse jeito, é complicado, porque eu não sei, a internet dela deve ser via rádio. Mas, gente, só para vocês entenderem, então. A Bela trabalha com formações para médicas, mas ela faz também os cursos sobre ervas e plantas. Ela tinha um curso só sobre endometriose, se não me engano. Vira e mexe, ela abre os cursos dela. É bom vocês seguirem a página e darem uma olhada. Principalmente quem gosta muito de ervas e plantas. A Bel é bem desse lado da ginecologia natural, tá? Então, é bem bacana. O meu papel já é um mesmo de desbravar quem não sabe nada de menstruação, de ciclo, de nada. Que tá longe ainda de ervas e plantas. Porque eu também não sou a pessoa das ervas e plantas. Eu sou a pessoa que tira todo mundo da pílula, mostra que tem outro caminho, que ajuda o desenvolvimento cíclico, para ficar cada vez mais autônoma. E aí, quando precisar de ervas e plantas, tem quem procurar. Tá me ouvindo bem agora? Tá, Acho né? que agora vai melhorar, sério. Vai Tá. ter um curso lindo aqui em casa esse fim de semana com a Tá. Nath Miguel, que é super maravilhosa, mestrona, né, do cultivo de plantas medicinais. Então a gente vai aprender sobre colheita, sobre secagem, sobre fazer tintura, né, exatamente dentro dessa autonomia para se fazer uma farmacinha natural em casa, que é uma coisa super fácil, gente. E qualquer pessoa consegue, mesmo morando em apartamento. Esse curso é bem voltado para que a Nath dá curso de agrofloresta, né? Mas esse aqui, né, que ela faz aqui comigo, é bem voltado para ajudar mulheres da cidade a plantarem suas plantinhas medicinais, mesmo se for num apartamentinho assim, é possível e é coisa muito incrível que muda assim a vida da gente. Com poucas plantas a gente consegue já Ô, Bel, ter você suficiente tem vaga para ainda? cuidar da maioria das nossas questões. Tem vaga ainda? Tem, tem vaga ainda. São Tem. poucas vagas, mas ainda Tá, tem. É um tá lá curso no bem link da bio? pequenininho, é para bem poucas pessoas, mas ainda tem mais. Tá, Então, gente, tá olha lá, sim. tá no link da bio. Ó, vocês que estão falando, que querem saber sobre Mas o que você plantas, estava falando das vai lá médicas, pro Rio, amiga? vai ser na Eu sua casa. falei que essas médicas, várias delas atendem online, então. Se você mora num lugar É longe, se isso. você mora até fora do Brasil, Sim, é isso mesmo que eu falei. Falei que inclusive você atende online, né? Você tá atendendo ainda? Tá, né? tô Bel, você atendendo tá me ouvindo? Tá online, eu não atendendo. atendo Eu online, não, sempre só recomendo atendo a Bel presencial. mesmo. Não curti atender online, não. E eu tenho aqui Não? um consultório super lindo, natureza, então eu gosto dessa experiência do encontro. Eu não atendo online, Tá, não. então quem quiser. Então ela não. Então, gente, tem que ir pro Rio com ela mesmo. Mas, ó, tem a lista dela lá e dá pra ver quem que tá atendendo online.
Quem me perguntou sobre Campinas, eu indico o Adailton Meira, tá? O doutor Adailton Meira, que é sistêmico. Sempre vem fazer live comigo também tem uma visão humanizada. 38 anos de medicina, ele já tá bem na frente e ele tem uma visão mais aberta, né? Então, a gente tem médicos mais antigos e que estão abertos também. O Bel, e quando que tem o seu próximo curso sobre ervas e plantas? Esse é com a Nath, mas e o seu? Você me ouviu? Você me ouviu? Agora a última coisa que você falou não ouvi, não. Repete. Esse curso desse fim de semana com a Nath é um, mas você tem um sobre ervas e plantas, não tem? Você Tem sempre online, abre? tem online. Eu vou reabrir Quando ele. que Eu você. vou, Isso. eu vou reabrir em breve, amiga, porque olha só, eu parei com esse negócio de lançamento, tá? Isso não tem nada a ver comigo, pelo menos. Sabe? Eu vou abrir meus cursos todos e deixar eles lá à venda, porque o Instagram anda me estressando ultimamente. Ando ficando cansada. E uma das coisas que eu prego muito, assim, uma das coisas que eu prezo muito, assim, que eu falo tanto para essas médicas que eu acompanho quanto para as mulheres, é a gente buscar realmente, sabe? É um desafio também, mas que a gente busque isso, né? A gente poder exercer nosso papel, nosso lugar no mundo, nosso propósito, sem nos sentirmos cansadas, sabe? Porque isso também é uma coisa adoecedora do sistema, essa produção. E eu Claro, me vejo eu claro. mesma que falo tanto sobre isso, você também deve sentir isso. A gente fala tanto sobre isso, sobre ciclicidade, sobre honrar o ciclo, e daqui a pouco se vê atropelada pela Matrix. E o Instagram, né? A gente está aqui no Instagram falando de uma coisa linda, mas se não tomar cuidado, é sugado pelo buraco negro da Matrix. Sim, 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 sim. Sim. Não, na verdade, tem os horários que eu olho, que eu entro. A gente divide aqui as funções. O Instagram tem uma pessoa hoje comigo, lembra? Eu já tinha reclamado isso para você quando eu fui hackeada, né? Mas eu também organizo tudo isso de acordo com o meu ciclo, né? Então eu organizo gravação, lançamento entre lua crescente e lua cheia, senão eu não dou conta. Quando eu tô fechando a inscrição para o workshop, é porque eu já tô no período pré-menstrual. Então eu faço tudo de acordo com o ciclo, senão não ia dar conta mesmo. O Bel, agora eu queria que você dissesse um pouquinho, contasse um pouco pra gente, na sua visão, assim, se a gente conseguir seguir, até pra gente encerrar, né? Olhando o sistema como é de atendimento e o que é possível, como seria para você uma nova visão da medicina possível na atual conjuntura? O que poderia já melhorar, na tua opinião? Você me ouve, Bel? Você me ouve? Ih, gente, acho que ela tá me ouvindo, mas tá sumindo. Eu não sei se a gente vai conseguir essa resposta. Eu tenho uma opinião, né? O que seria para mim? O que poderia ser feito já? Que poderia mudar muita coisa. Mas é uma coisa dentro do que seria possível. Acho que seria meio impossível. Acho que seria meio impossível. Porque eu ia depender da Anvisa. Eu não sei até que ponto a Anvisa tá vendida, né? Gente, acho que eu não vou conseguir concluir com a Bel. Ixi, Bel, Eu vamos esperar mais um pouquinho, senão eu vou. Oi, você consegue me ouvir? Um lobby. Nossa, tá falhando até o áudio. Você me ouve? Está parada? Eu tinha uma última pergunta que eu queria a sua resposta, ver o que você pensa.
É, mesmo com ela travando, tá sendo muito esclarecedor, claro. Gente, eu vou tentar concluir, porque eu acho que não vai mudar muito a conexão dela. O que que eu faria, tá? Eu entraria com um projeto de lei, eu não sei se é assim que fala, tá? Porque eu não sou política. Mas para pílula anticoncepcional, com todas as evidências que a gente tem já de fatalidades, de problemas sérios de saúde, para que a pílula fosse vendida como um bloqueador de ciclo menstrual, sob prescrição médica, tarja preta, com a mulher passando por uma bateria de exame antes de ter essa recomendação para saber se ela pode, se não é fatal para ela. Porque mulheres com risco de AVC, com problemas cardiovasculares, predisposição a uma embolia pulmonar e trombofilia, que é uma coisa que ninguém sabe se tem, sem você passar por uma bateria de exames, a pílula pode ser fatal. Eu já contei que eu tenho uma amiga com uma perna amputada porque ela tinha predisposição à trombofilia e deram pílula para ela. E tenho outra com AVC que veio da pílula também. Então, eu entraria com uma regra que pílula anticoncepcional do Brasil, o nome é bloqueador de ciclo menstrual, com venda sob prescrição médica e a mulher tendo uma bateria de exames para saber se isso não é fatal para ela. Por que bloqueador de ciclo? Porque é o que a pílula faz. Porque o método contraceptivo existem outros. Só como método contraceptivo é muito grave você oferecer uma coisa desse peso no organismo e desse âmbito. E eu faria isso para mudar essa regra com a pílula. Sabe? Ah, você está me ouvindo, Bel? Você está me ouvindo? Eu estou aqui filosofando sobre o que eu faria. Não sei, quem sabe? Quem sabe Karine 2022 no lugar do Bolsonaro. Porque eu provo o povo é meu braço direito. Eu já tenho até meu cordão. Então, eu faria isso. Eu acho que só de não ter a pílula como a chamada solução para tudo, todo mundo ia correr atrás de outras alternativas e ponto. A pílula ia ficar para quem tem endometriose grave, para quem está com um cisto muito grande, que está dando muita dor, a pessoa não tem qualidade de vida, aí a pessoa bloqueia o ciclo, respira e começa a entender tudo isso que a gente está falando para ela se curar. E a gente desmama a pílula dela. Fora isso, não serve para nada. Bel, você tá me ouvindo? Você tá rindo? Você tá me ouvindo? Você quer dar um tchau? Eu vou encerrar, não consegui falar mais com você. Tô. Tá me ouvindo, mas não vai ter como falar. Sim, você só não tá mexendo na. Eu achei ótimo esse projeto, Karine, muito bom mesmo. Mas exatamente, é Eu uma preciso de briga aí. médico. É, precisa realmente. É isso, eu sinto que tá aumentando o exército das médicas que estão virando essa chave, sabe? E conforme A for Tati tá aí, a aumentando, Tati. conforme for aumentando cada vez mais, vai ser mais possível, né? Essa resistência, esse pessoal que vem com contraponto, que vem falar, não, não é bem assim, porque a gente aprende assim, então tem que sair de uma caixa. A gente aprende isso, então para sair não é uma coisa simples, né? Tem que ter muita disposição para sair, e a maioria das médicas não tem, né? Então, conforme for aumentando isso, essa onda vai aumentando, né? Porque elas vão chamando as amigas, vão falando com as amigas, isso vai aumentando. Acho que a gente está num comecinho aí. E aí vai poder ter realmente esse tipo de movimento. Porque atualmente um movimento como esse, a maioria dos ginecologistas não é a favor. A maioria dos ginecologistas acha que a pílula e os hormônios são ótimos, né? Precisa ter essa virada. Por isso que eu falo. Ela vem das mulheres, com certeza. Muitas médicas me procuram porque tem aparecido pacientes querendo tratamento natural e que não quer bloquear o ciclo. E aí ela não sabe o que fazer. E aí me procura por isso, querendo usar isso como uma alternativa. Ah, eu posso usar isso, mas eu também posso usar o tratamento natural. E eu já sou mais radical, entendeu? Eu prezo para que os ginecologistas abandonem o bloqueio de ciclo. Que isso acabe, sabe? Que isso não seja uma alternativa para casos difíceis. Casos difíceis, a gente vai se juntar, estudar, buscar, pedir ajuda, pedir equipe multidisciplinar. Mas, tipo assim, bloquear um ciclo menstrual, nunca. Na minha visão, nunca, sabe? Bloquear ciclo menstrual, para mim, hoje em dia é igual bater numa criança, fazer episiotomia, entendeu? Nunca, jamais. Em alguns casos, pode parecer difícil para você não recorrer a isso. Mas ter uma consciência de que isso é algo que não deve ser feito, sabe? A reposição hormonal, em alguns casos muito específicos, tipo uma menopausa muito precoce, uma mulher que entra na menopausa com 30 anos,
Aí uma reposição hormonal pode ser interessante para ela. Diferente de bloqueio de ciclo. Eu não acredito no bloqueio de ciclo para nada. Para nada. Eu Eu só vejo. perturbo essas médicas. Eu perturbo essas médicas para elas não serem aquela mais ou menos, sabe? Que às vezes quando o bicho pega, ela vai lá. Não. Não acredito dessa forma. Mas, enfim. Por isso que essa sua ideia é muito boa. E eu acho que ela pode ser botada em prática um pouco mais para frente. Atualmente, a gente precisa fazer um trabalho maior de consciência dos médicos, das mulheres também, mas dos médicos. E principalmente das médicas, né? Porque sabe o que acontece? Que acontece muito com as médicas que vão lá no meu curso. A última turma, que teve em maio desse ano, várias de Mirena, amiga. Várias de Mirena. Então, mas é E aí isso que eu ia te começam a me falar. escutar falar, começam a me escutar falar sobre o ciclo e tal. E elas falam, nossa, quero tirar meu Mirena. Aí elas chegam... Todas tiraram. Chegam de volta em casa, tira o Mirena. E aí ela começa a ciclar. E aí ela começa a sentir aquilo. E aí vira a chave de verdade. Quando ela começa a ciclar. Então ela pode vir Não, realmente militar a favor disso. Ela tem que sentir no corpo. Então, mas o médico homem, ele não vai sentir isso no corpo nunca. Ele não vai, mas ele pode se associar. Porque tem alguns que já entendem isso, que já entendem. Porque não é o lugar de fala deles. Então, quando eles veem que não é o lugar de fala, eles observam isso. Eu conheço assim. Mas tá aí um ponto. Essa médica que tá falando aqui, a vulva é Bela? É a Bela, ela tava lá, ela é maravilhosa, de BH, gente. Sigam ela. Ah lá, quem perguntou em Minas Gerais. Alguém tava aqui e perguntou, médica em Minas, ela tá em BH. Eu ia te falar alguma coisa agora. Que tem homens que têm essa consciência. Tem. Mas não, lembrei que ia falar. Do parto humanizado, tal, dessa consciência, né? Desse movimento tá mudando, como é que funciona esse sistema e tal. Aí, logo depois que o bebê nasce, que foi tudo bonito, tem uma lacuna nesse sistema. Eu digo uma lacuna no sentido da mulher continuar nesse lance humanizado e conectado com o corpo, que é a facilidade do obstetra, mesmo humanizado, como disse o Braulio Gerzella, inserir o DIU Mirena, assim que tem o parto. Então, isso é um erro, porque tá tudo bonitinho, a mulher tá se conectando com o corpo, aí ela não sabe disso que a gente tá falando, por isso que eu volto, né, na história da educação menstrual. Né? Porque quando a gente sabe disso, a gente já vai saber como se prevenir depois e que não precisa do Mirena, né? Quantas vezes eu falei pro Braulio do Mirena, eu amo o Braulio, você sabe, foi meu médico, ele é maravilhoso, né? Mas o que acontece? A demanda pede, ele tá ali, ele põe. Por quê? Porque também não é o papel dele ficar fazendo educação menstrual depois do parto. É mais fácil funcionar como tá e tá tudo certo. Exatamente. Agora, parte dessas mulheres são aquelas que falam, opa, peraí, eu tive uma conexão com o corpo, vivi uma redenção com o parto, eu não quero nada aqui. Existe outra forma, né? Enfim, Bel, Sem dúvida, se eu for falar assim, a principal coisa da ginecologia natural, você fala das plantas, eu amo as plantas, eu gosto de plantar, eu gosto de estudar as plantas, eu amo as plantas, mas a principal bandeira da ginecologia natural é o ciclo menstrual. Para as mulheres e para os profissionais também que vão lidar com o corpo dessas mulheres quando elas procurarem ajuda, eles terem também essa consciência de que não é positivo se bloquear um ciclo menstrual e que mesmo que a mulher esteja sofrendo para menstruar, né? Muitas mulheres sofrem para menstruar. Então parece que você aliviar ela daquele sofrimento é uma coisa boa, né? E isso é um princípio da medicina alopática como um todo, né? A pessoa está hipertensa, é oferecido antihipertensivo. A pessoa está deprimida, é oferecido antidepressor. E não é por aí, porque não está curando nada, não está resolvendo nada. E sabe o que acontece, amiga? A mulher bloqueada, ela pode até estar sem cólica. E aí ela toma pílula ou bota o Mirena. Ela pode até ficar sem cólica, mas ela não fica bem. Bem, no sentido amplo de bem-estar, ela não fica bem. Porque o que está originando a doença dela continua lá. E aí ela vai manifestar em outra coisa, ela vai arrumar uma doença autoimune, ela vai ter síndrome de ansiedade. Aí é que está o grande ponto. Assim como o hipertenso, assim como muitas vezes uma pessoa que está com depressão está tomando antihipertensivo, ela está ali funcionando, mas bem, não está. O hipertenso que está com a pressão dele controlada, a pressão está controlada, mas está saudável? Não está. Então, é um olhar para a saúde bem mais profundo, sabe? Sim.
Então, sim. os médicos, de uma forma geral, precisam voltar para isso, precisam sair da caixa alopática, da caixa de alívio de sintoma. Olha, você vai fazer o seu trabalho daí, eu vou fazer daqui. E mesmo sendo de formiguinha, você tem mais, basicamente a mesma idade que eu. Você lembra de um desenho? Eu falei outro dia aqui, mas acho que ninguém lembrava. Que era a Formiga Atômica. Você lembra desse desenho? Claro. Ah, sim, muito legal. Ela era bem pequenininha, mas ela era muito poderosa. Ela levantava carros, levantava prédios, salvava as pessoas. Eu digo que esse trabalho de formiguinha nosso é das formigas atômicas. Porque a gente parece pequenininha, parece que ninguém tá vendo a gente, mas as revoluções, as mudanças que acontecem nas pessoas que têm contato com isso são enormes. Então, são muito significativas, né? Então, eu acredito que até eu morrer, eu vou ver inserida nas políticas públicas, políticas menstruais, Eu também acredito. Eu também acredito mesmo. sabe? Como isso vai se dar, eu não sei. Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho estômago para olhar Ô, Cá, pelo menos aqui no Brasil, essa moda das mulheres quererem voltar a menstruar e seguir seus ciclos é recente. E já tem uma galera. sim, Tem sim. poucos anos que começou isso, das mulheres começarem a despertar. Eu acho que é uma coisa. Por isso que eu falo que é um caminho espiritual, porque eu acho que é um despertar espiritual que está acontecendo no Claro que feminino. é. É por De isso cura, que de é cura por do isso que feminino na Terra. a pessoa que passa pelo processo do desenvolvimento do ciclo, conecta com o ciclo, começa a entender as fases, passa uma transformação, é ela que consegue repassar isso, mudar a perspectiva com os pacientes e com as mulheres. Sem isso, não dá. E a única forma dos homens é os homens se colocarem no seu lugar, que não é um lugar de fala, mas é um lugar de humildade para entender, respeitar e apoiar o que for necessário, porque vai ser bom para todo mundo, né? Então, no fim, vai dar tá tudo certo, já tá tudo certo. A gente já tá fazendo nossa parte, né, Bel? Quero te agradecer, viu? De novo por você. Agora a internet estabilizou de novo. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Eu quero te agradecer de novo por você estar aqui, né, Bel? É sempre bom trazer você. Se fala tanta coisa assim, ó. Tantas pessoas aqui que só me seguiam não te conheciam, não faziam ideia de que você existia. E é isso, gente. Tá lá, tem a lista de médicas. Quem chegou aqui agora, assiste depois esse replay para vocês entenderem. A Bel tá explicando ali uma listinha de médicas brasileiras que vocês podem encontrar, que ela formou, que ela capacitou para atender todo mundo. Tá lá no Instagram dela. Assistam de novo, tá? E ó, o perfil da Ginecologia Natural tá aqui, ó, do lado do ao vivo nessa setinha, clica e já cai lá para seguir a Bel. E sábado que vem tem curso na casa dela. Tá lá no link da bio e nos stories, né, Bel? Sim, Jardim do Feminino, com a Nath Miguel. Ah, Gente, não é por nada não, mas a oportunidade de estudar as plantas com a Nath Miguel aqui no Rio de Janeiro é cometa Halley. Não sei se vai ter de novo. Ela é uma oportunidade muito grande. Tá, eu moro aqui, volta e meia fácil, mas esse de planta, para aprender planta com ela, é uma grande oportunidade mesmo. Eu estou muito animada, estou arrumando aqui as coisas e vai ser lindão. então, ó, aproveitem. Bel, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, amiga. Sabe Beijo que eu adoro para conversar você, um contigo. abraço para Até a você. próxima. Logo a gente se encontra. E para vocês todas, beijo. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente tá aqui de novo às 13. Beijo, beijo, beijo. Estamos juntas. Tchau, Beijo, tchau. amore.